Bom dia a todos, que todos estejam na graça de Deus, amém? Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica. Hoje nós estamos entrando no capítulo 17 de Ezequiel, que fala sobre a parábola de uma grande águia, Nabucodonosor. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, propõe enigma e profere uma parábola para com a casa de Israel. Irmão, eles querem que proponha um enigma, fala de um dito obscuro. Era também uma parábola, ou seja, a comparação de uma coisa ou outra, entendeu? E diz assim, diz o Senhor Deus: uma grande águia com grandes asas e penas compridas, com muitas penas e de várias cores, veio até o Líbano e tomou o mais alto ramo de um cedro. Ela arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a levou para uma terra de marcância. Ela o pôs na cidade de mercadores. Tomou também a semente da terra e a lançou no campo fértil, tomando-a, colocou junto muitas águas como salgueiro. E brotou e tornou-se numa videira muito larga, de pouca altura, cujos galhos viravam-se em direção a ela, porque as suas raízes estavam debaixo dela, e então tornou-se uma videira e produzia galhos e lançava renovos. A segunda grande águia, Faraó. E houve mais uma grande águia de grandes asas e muitas penas, e eis que esta videira lançou as suas raízes em direção a ela, e estendeu os seus galhos em direção a ela, desde as covas do seu plantio para que a regasse. Estava plantada numa boa terra, junto a muitas águas, para produzir ramos e para dar frutos, para que fosse uma videira excelente. A rebelião de Ezequias. Diz assim, diz o Senhor Deus: ela prosperará? Não arrancará e ela as suas raízes, e não cortará o seu fruto para que se seque, e deverá secar todas as folhas dos seus renovos, e sem grande força ou muita gente será arrancada pelas suas raízes? A pergunta, irmão, diz o Senhor Deus, ela prosperará? Refere-se a essa aliança entre Zedequias e Faraó. A resposta é não, porque ele, Nabucodonosor, iria desarraigar Zedequias e destruir o seu reino. Mas então plantada prosperará? Porventura não se secará de quando o vento oriental a tocar? Secar-se-á covas onde cresceu o cativeiro de Joaquim. E veio ainda a palavra do Senhor a mim dizendo: dize agora a casa rebelde, não sabeis vós o que estas coisas significam? Dize, eis o rei de Babilônia veio a Jerusalém, tomou seu rei e os seus príncipes, e levou consigo para a Babilônia. Tomou um da linhagem real e fez uma aliança com ele, e ele o fez jurar. E também tomou os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, para que, mantendo a sua aliança, pudesse subsistir. A rebelião de Zedequias e sua confiança no Egito. Mas contra ele se rebelou, enviando os seus embaixadores ao Egito para que lhe mandassem cavalos e muita gente. Porventura prosperará eu, ou escapará aquele que faz tais coisas, ou quebrará a aliança e escapará? Assim como eu vivo, diz o Senhor Deus, que o lugar onde o rei o fez reinar habita, cuja aliança quebrou e cujo juramento desprezou, sim, com ele no meio de Babilônia certamente morrerá. E Faraó nem com seu exército poderoso, nem com a sua companhia numerosa fará coisas alguma com ele em guerra, construindo tranqueiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas.
pois que ele desprezou o juramento ao quebrar a aliança, eis que ele deu a sua mão, e havendo feito todas essas coisas, não escapará. Portanto, então diz o Senhor Deus: assim como eu vivo, seguramente o meu juramento que desprezou e a minha aliança que quebrou, isso farei recair sobre sua própria cabeça. E estenderei a minha rede sobre ele, e ficará preso na minha armadilha, e eu o levarei à Babilônia, e ali estarei em juízo com ele, pela transgressão que praticou contra mim. E todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e todos que restarem serão espalhados em todas as direções, e sabereis que eu sou o Senhor. Eu, o Senhor, disse. A restauração do reino davídico sob Messias. Assim diz o Senhor Deus: eu também tomarei um broto na parte das mais altas do cedro e plantarei, cortarei o mais tenro do principal dos seus ramos e plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel plantarei e produzirá ramos e dará frutos e se tornará um cedro excelente. E debaixo dele habitarão aves de todas as plumagens, à sombra dos ramos delas habitarão. E todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor. Abati a árvore alta, exaltarei a árvore baixa, sequei completamente a árvore verde e fiz a árvore seca reverdecer. Eu, Senhor, o disse e o fiz. Irmãos, as expressões árvore alta, árvore verde, refere-se ao domínio orgulhoso do homem que será humilhado e secado. A árvore baixa e a árvore seca refere-se a Israel, que então florescerá, tornando-se a nação mais poderosa do mundo. Como já dito, isso acontecerá na futura era do reino. E sobre a rebelião de Zedequias, a pergunta assim diz o Senhor Deus, ele prosperará? Refere-se a essa aliança entre Zedequias e Faraó. A resposta é não, como eu falei, né, irmãos? Porque ele, Nabucodonosor, iria desagarrar Zedequias e destruir o seu reino. A frase secar-se-á nas covas onde cresceu significa que essa aliança com o Egito morrerá no seu nascedouro e enfurecerá Nabucodonosor com resultados terríveis. Amém? Aqui nessa parábola, né, irmãos, da grande águia Nabucodonosor, a gente vê aqui que havia, né, vários enigmas. O enigma da águia propõe um enigma, fala de um dito obscuro. Uma grande águia com grandes asas fala de Nabucodonosor. Veio até o Líbano, de fato, fala de Jerusalém. As casas ali eram construídas de cedro de Líbano. A frase, e tomou a mais alto ramo de um cedro. Fala de Joaquim sendo levado cativo depois de servir somente 3 meses como rei de Judá. Amém? E sobre arrancar ponta mais alta dos seus ramos, isso fala dos cidadãos mais eminentes de Jerusalém, sendo também levados cativos juntamente com Joaquim. A águia tomou também de semente da terra, refere-se a Nabucodonosor tornando Zedequias rei de Judá, e lançou no campo fértil, refere-se à probabilidade de que o reinado de Zedequias fosse produtivo, com a terra de Judá desfrutando a prosperidade, isto é, se ele apenas se submetesse a Nabucodonosor, como o Senhor havia orientado, porém ele não fez isso. E brotou refere-se à prosperidade sobre Zedequias, pelo menos durante algum tempo. Quer dizer, Zedequias, ele só reinou algum tempo, porque logo Nabucodonosor o tirou do reinado. Pelo fato, talvez, dele ter se querido crescer mais do que os outros, né? No versículo, a ideia desse versículo é que Zedequias tivesse obedecido ao profeta do Senhor, colocando-se a ele mesmo e Judá sob o domínio de Nabucodonosor. Então Judá teria tido uma boa medida de prosperidade, a videira teria produzido frutos.
Tem aquela parábola, né, irmãos? Porque sobre a videira, fala da história que Jesus chegou com faminto, né, querendo comer do fruto. Quando ele chegou na videira, ele percebeu que ela não dava frutos e ele a secou, ele amaldiçoou. Porque Deus ele não quer que nós sejamos secos, Deus não quer que nós sejamos murchos. Deus quer que nós tenhamos vida e vida com abundância. Amém? Que nós possamos refletir sobre essa parábola e sempre que vocês puderem dar uma entradinha lá, ler, para vocês entenderem o que significa, né, sobre a palavra de uma grande águia, que foi uma parábola que ele fez para explicar ao povo o que significa, porque aqui tem uma parte que na Bíblia que fala sobre exaltar o menor e humilhar o maior, sobre fazer grande o pequeno e diminuir o grande. Então, quer dizer, não adianta nós nos exaltarmos, nós queremos ser mais do que os outros. Deus sempre vai exaltar o humilhado. Nós temos que entender isso, que nós não temos sempre que nos exaltar, nós temos que se humilhar perante Deus, para que Deus possa nos honrar. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam prosperar nas suas vidas. Compartilhe meu canal, se inscreva também, me ajude a crescer aí no canal para que eu possa levar mais e mais a palavra de Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, Jesus.